Por que uma das maiores séries de todos os tempos teve um final tão trágico, tão ruim? Game of Thrones sempre foi referência, sempre deu aula de enredo, de história, de construção de personagens, mas que infelizmente teve um dos piores finais da história cinematográfica. Vem comigo nesse vídeo acompanhar cada detalhe sobre o final trágico de Game of Thrones. I will answer injustice with justice. Game of Thrones em seu início, em suas primeiras temporadas, era realmente impressionante. O que falar sobre a relação de Daenerys Targaryen com o Khal Drogo, como eles tinham química, como aquilo tudo funcionava, como tudo era muito bem amarrado, muito bem encaixado. Cada personagem tinha sua própria personalidade, cada personagem tinha sua própria característica, o seu próprio caráter. Falar sobre manipulação, falar sobre mexer peças no tabuleiro, mexer peças no jogo e não falar de Varys, não falar do Mindinho, do Littlefinger, é loucura, porque são personagens que manipulavam outros personagens para mexer no jogo, para cada um conquistar e chegar no que deseja, no que almeja, no que busca. E isso era muito incrível, como cada personagem tinha sua própria motivação, como cada personagem queria chegar a determinado lugar e faziam coisas para que isso acontecesse, cada um com a sua forma, cada um com os seus pensamentos, cada um com os seus princípios. Ned Stark queria chegar a um objetivo que era desmascarar os Lannister, só que de uma forma errada, que em Game of Thrones mostra pra gente: se você for muito honrado, se você for uma pessoa muito boa, se você colocar os seus princípios acima de tudo, você vai se ferrar. O que dizer sobre Robb Stark, que queria vingar a morte do seu pai, que estava no meio de uma guerra com os Lannister e comete uma burrice extrema, comete uma das maiores imbecilidades que existe. Um homem que deixou o amor, que deixou a paixão falar acima da guerra, falar acima do jogo que ele estava jogando. Ele esqueceu completamente do jogo que ele estava jogando e colocou a sua família, colocou a sua mãe, a sua esposa, o seu filho, os seus homens para morrer. Porque em Game of Thrones é ensinado isso. Se você trai, você vai ser traído. Se você joga, outras pessoas estão jogando à sua volta. E olha a complexidade dessa série, olha o que eles conseguiam fazer com que a gente entendesse cada motivação, com que a gente entendesse cada personagem. A gente sabia o que esperar de cada personagem, a gente sabia o que imaginar, o que cada personagem ia fazer. A relação do Tyrion Lannister com a Shae, como a Shae chega na capital e consegue, cara, ir escalando ali e tendo posições de alta grandeza. Tudo bem que ela era uma serva da Sansa, mas ela tava lá no meio, ela conseguia estar mais perto do seu objetivo, porque sim, ela gostava do Tyrion, ela queria ser a mulher do Tyrion, ela queria fugir com o Tyrion, e estar na capital, estar perto do Tyrion, ela estava mais perto do seu objetivo, que era ficar com o Tyrion. E aí acontece tudo o que acontece, o Tyrion tenta proteger ela, só que ela acaba não entendendo isso. Cara, o que dizer sobre o Tywin Lannister? Que personagem imponente, que personagem que sabe jogar o jogo, que sabe todas as estratégias do jogo. Era uma série assim que não tem palavras para descrever, não tem outra série que consegue fazer isso, que consegue manipular a nossa mente, de torcer para determinados personagens e depois esse personagem morrer. Só que eles conseguem fazer isso de uma forma natural, de uma forma bem amarrada. O que dizer sobre Jaime Lannister? Você ama ou você odeia o Jaime? Porque no começo a gente tem uma raiva do Jaime, mas depois a gente consegue entender ali as motivações dele. Um regicida que matou um rei louco, que matava muitos inocentes, que matou a família de Ned Stark, matou o pai, matou o irmão de Ned Stark. Olha o nível, olha a complexidade que tinha essa série, olha o nível de interação, olha o nível de imersão, olha o nível de diálogos que tinha essa série, olha tudo que essa série nos proporcionava para o telespectador. Imaginar coisas, imaginar o que iria acontecer nos próximos episódios. Quando foi para sair as últimas temporadas, era cheia de teoria, era várias e várias teorias sobre tudo o que ia acontecer. E claro, cada episódio tinha suas teorias, o que vai acontecer agora, o que vai... E isso era muito louco. Hoje em dia a gente não vê mais isso, a gente vê séries vazias
que enchem linguiça para vender mais. E Game of Thrones fazia tudo com muita maestria a fim de, claro, fins lucrativos, mas tudo muito bem encaixado, tudo muito bem orquestrado nessa história. Cara, não tem como não falar sobre Daenerys Targaryen também, que enfrenta tudo que ela enfrenta para ser a rainha. Enfrenta humilhação, enfrenta ser vendida, enfrenta ser humilhada por ser mulher, mas consegue tudo que ela consegue através da sua postura, através de não ser queimada, todos os títulos que ela consegue durante a série. Pra mim, sempre vai ser a melhor personagem de Game of Thrones, apesar de gostar muito de outros personagens, apesar de achar que Jon Snow deveria ficar no trono diante de tudo que acontecer. Jon Snow, um personagem que vai para a muralha, um personagem que consegue ser o Lorde comandante da muralha, da Patrulha da Noite. Jon Snow consegue ser um cara que monta um dragão. Jon Snow consegue ser um Targaryen. E eu te pergunto, tudo isso pra quê? Eu não mataria a Daenerys. Eu não daria o destino que eles deram para a Daenerys. Mas já que deu, deixava o Jon sentar no trono de ferro. E aí a gente já parte pro final. Como eles conseguem destruir tudo que foi construído, como eles conseguem fazer com que o final não tenha o menor sentido possível. Como que pode o Jon Snow não ficar no trono de ferro diante das circunstâncias, já que quiseram montar essa narrativa que a Daenerys iria ficar maluca, que a Daenerys ficaria louca como o Rei Louco ficou, que também não faz sentido ela ficar desse jeito, porque tem cenas que ela mesma fala que não quer ser a rainha dos ossos, ela não quer destruir a capital, e aí do nada ela tem a motivação de destruir tudo. Por que que ela destruiu tudo? Mas beleza, construir essa narrativa, coloque o Jon Snow, um personagem que é um Targaryen, um personagem que monta o dragão, é um personagem que ressuscita, e tudo isso pra quê? Pro Bran ficar no Trono de Ferro? Para um personagem como Jon Snow voltar no final e viver além da muralha com selvagens, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum pra mim. Eles conseguiram fazer o final de uma forma totalmente porca. Sem contar, sem falar os erros de gravação, os erros de continuidade na série, erros bestas como o copo de Starbucks. Então, se você gostou do final, se você acha que o final foi muito bom, parabéns pra você, eu queria muito ter essa sensação. Porque tem uma galera que julga quem não gostou, mas não faz sentido, porque tudo que eu mais queria era gostar do final. Tudo que eu mais queria era não sentir tanta raiva quando eu lembro do final. Porque é a minha série preferida de todos os tempos e a de muitas pessoas também. E da galera que gostou do final, parabéns, cara. Você realmente teve uma experiência incrível, porque você assiste do começo ao fim e você gosta do começo ao fim, pô, a sua experiência foi foda pra caramba. Você realmente conseguiu ser feliz assistindo essa série, porque eu e a maioria dos fãs odiaram o final e isso é extremamente frustrante, porque dá uma certa raiva, porque você vê o começo, você vê a construção de cada personagem, você vê tudo alinhado e quando chega o final, você vê o Bran assumir o Trono de Ferro. O Bran, que em alguns episódios na própria 7ª temporada e 8ª, fala que não é um Stark, fala que não tem irmão, fala que não pode reivindicar terras, fala que não tem nome, e aí ele assume o Trono de Ferro. Por que que ele assumiu o Trono de Ferro? É extremamente complicado falar sobre o final de Game of Thrones e não sentir essa raiva, porque muitas coisas que poderiam ser diferentes, muitas coisas que poderiam ser melhor, muitas coisas que poderiam... Cara, qualquer final, qualquer pessoa que subisse no Trono de Ferro, ascendesse o Trono de Ferro, iria ser melhor do que Brandon Stark. O final da Sansa a gente até entende, por tudo que ela passou, por tudo que ela sofreu ali com o Joffrey, com o Ramsay. A gente chega até a entender ela ser a líder do Norte, ela ser a comandante do Norte, ela comandar o Norte ser um reino independente. O final da Arya foi o que mais fez sentido. Apesar de a Arya matar o Rei da Noite, pra mim é outra decepção, é outro fracasso. A Longa Noite foi um episódio que foi um dos episódios mais hype da história de Game of Thrones. A série foi construída para esse episódio. E é um episódio completamente fraco.
Um episódio que hoje tem iluminação. Hoje, se você colocar nesse episódio, você consegue assistir, mas quando foi lançado não dava pra ver o que estava acontecendo de tão escuro. Pra você ver o nível de amadorismo que ficou a maior série de todas. O nível de amadorismo que ficou a maior série em questão de produção. Se tornou isso no final. Um episódio escuro. Um episódio que foi tão aguardado e não faz o menor sentido o episódio. O Rei da Noite ser morto pela Arya, para mim, não faz sentido. Tinha que ser o Jon Snow. O Jon Snow em uma batalha que era para ele ser o protagonista. Esse episódio era para ser do Jon Snow. Pois ele descobriu os White Walkers. Ele conseguiu trazer a Daenerys para lutar nessa batalha que foi a Longa Noite. Ele convenceu os selvagens, ele trouxe os selvagens para lutar com ele, para proteger o norte, para proteger o Winterfell. E por que não ele matou o Rei da Noite? Porque não teve uma batalha épica entre ele e o Rei da Noite? A morte do Theon, uma coisa patética, Não faz sentido a Longa Noite ser daquele jeito. O Jon com medo, um Jon assustado, um Jon que é um personagem que ele protagonizou a Batalha dos Bastardos, que para muitos é o melhor episódio de todos os tempos de Game of Thrones. O fim da Cersei Lannister com o Jaime. E aí, o que você achou desse fim? Do Jaime com a Cersei? Eu faria diferente. Eu já faria um outro final deles dois. O que dizer sobre o Tyrion nas últimas temporadas, na última temporada em específico? O Tyrion vira um bunda mole, ele morre de medo da Daenerys, ele perde completamente a sua essência, ele perde completamente a sua personalidade, que sempre foi afrontoso, sempre foi contestador, sempre foi inteligente, sempre conseguiu ter estratégias incríveis, como quando ele ganha a Batalha do Água Negra pra cima do Stannis. Cadê esse Tyrion? O Tyrion do final perde completamente a sua personalidade. É um cara medroso, é um cara que só dá conselhos errados para Daenerys. Ele fica olhando com a cara de tacho pro nada, um cara só fica olhando pro nada. Por que fizeram isso com o Tyrion, que era um cara tão inteligente? Personagens que eram incríveis, que perdem completamente a sua essência, a sua personalidade. O Tyrion, o Jon, a Daenerys, personagens que sempre foi muito bem construído nessa série, perderam completamente a sua essência, perderam completamente o que foi construído ao longo de tantos anos, ao longo de tantos episódios e temporadas. O que fazem com o Tyrion, pra mim é absurdo. O Tyrion estava preso e ele que toma a iniciativa ali para ter a decisão que o Bran ficaria no Trono de Ferro. O Bran ficar no Trono de Ferro é uma das maiores aberrações que eu já vi. Faz sentido nenhum o Bran. O Corvo de 3 Olhos. O Bran que por sinal um porre a série inteira. Um dos personagens que eu mais odeio é o Bran. Personagem horroroso, um porre. Nossa, a cara de tacho a série inteira. Eu entendo tudo que ele sofreu, eu entendo ele ser assim, mas não dá para entender esse personagem ser tão ruim. E aí você coloca esse personagem no Trono de Ferro. Realmente um final asqueroso, um final extremamente péssimo, extremamente horrível, um final que contradiz tudo que foi construído ao longo das temporadas de Game of Thrones. Eles conseguiram destruir tudo isso, eles conseguiram destruir cada detalhe que foi muito bem encaixado ao longo das temporadas. Eles conseguiram destruir as memórias que tivemos ao longo das temporadas. Cara, olha como foi bem construído o Casamento Vermelho. Quando nós perdemos o Robb, quando o Robb morre, é uma dor, dá um aperto. Quando eu assisti a primeira vez, eu senti um aperto no coração. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Que é isso? E aí, após a morte do Robb, você entende o que é essa série, o que essa série se propõe a fazer. E aí chega no final, a série perde tudo isso. A série se perde completamente com Jon Snow indo viver além da muralha. O que ele vai fazer lá? Com Daenerys queimando tudo, que não faz sentido nenhum, e morrendo. Com o Tyrion virando um bunda mole, burro, dando conselho errado, fazendo merda. A Arya, tudo bem, eu acredito que a Arya foi o único personagem que manteve até o final a sua personalidade, a sua essência. O único personagem que eu gostei do final foi a Arya, que realmente é um baita de um personagem. Quem acha a Arya o melhor personagem de Game of Thrones, eu não tiro a razão, eu entendo e concordo em partes. Apesar de a minha ser a Daenerys, por tudo que ela fez, por ser a quebradora de correntes, a não queimada, nascida da tormenta, eu entendo quem acha o Jon, quem acha a Arya o melhor personagem da série, eu super entendo. Só que o que eu não entendo é pessoas defenderem esse final. Por mais que eu seja muito fã, eu amo, eu assisto Game of Thrones até hoje, eu leio os livros até hoje. Eu não sou um fã cego, eu não sou um fã burro, um jumento que só segue reto. Tem que ser criticado esse final
Passou anos e anos e até hoje eu remoo esse final. Eu assisto e falo, cara, como pode terem feito tudo isso? Como pode ter chegado a esse ponto? Só que é o seguinte, um fator legal foi, pelo menos eles não ficaram enrolando, enchendo linguiça, colocando 12 temporadas. Pelo menos isso. O final vai ser ruim, já acaba logo, deixa o final lixo mesmo. Isso foi um ponto positivo, porque imagine seguir, encher linguiça como The Walking Dead, por exemplo, como Supernatural, enfim, outras séries que encheram linguiça e se perderam completamente. Pelo menos isso eles não fizeram com os fãs, pelo menos nisso eles pensaram. A maior série de todas viu a sua queda acontecer, viu seus fãs criticarem completamente, a maioria dos seus fãs não concordarem com o final, com o destino que tomou a maior série de todas. Game of Thrones estará sempre na minha memória, sempre em meu coração, eu vou estar sempre acompanhando tudo sobre Game of Thrones, mas infelizmente tivemos um final horrível de uma série que é a maior de todas.